Muito bem, continuando o nosso culto e passando agora especialmente para o momento da edificação com a palavra do Senhor, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5, é o texto nosso nesta noite. Eu quero fazer a leitura, depois quero ter uma breve conversa com as nossas crianças e depois então compartilhar esse texto com todos. Filipenses capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 5. Filipenses 4, de 1 a 5. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Muito bem, este é o texto para nós nesta noite. Eu quero primeiramente me dirigir às crianças e dizer, primeiro, que eu estou com muita saudade de todas vocês, de poder vê-las aqui na igreja. É sempre um momento muito especial no nosso tempo de culto aqui na casa do Senhor, quando a gente pode conversar com as crianças. Jesus tinha prazer em receber vocês, crianças, e Ele disse, dos pequeninos é o reino dos céus. E então eu quero, neste pequeno momento aqui, que o papai e a mamãe dê prioridade para as crianças, colocando-as diante da televisão, da tela, para que elas possam ouvir o que o pastor quer falar com elas. Minhas queridas crianças, a palavra do Senhor, ela nos traz muitas informações. As que nós mais gostamos são as promessas. Promessa da vida eterna, a promessa de vivermos num lugar onde não haverá mais nenhum tipo de problema, a promessa de desfrutarmos da presença de Deus, de podermos nos encontrar com Jesus, de vivermos numa terra em que as ruas são de ouro, e vivermos num lugar maravilhoso. Como nós gostamos das promessas. A promessa de que o Senhor estará conosco sempre, nos momentos mais difíceis da vida Ele estará conosco. A Bíblia tem promessas, isso é muito bom. Mas a Bíblia, crianças, ela também tem imperativos. É sobre isso que o pastor vai falar com os pais de vocês daqui a pouco. Já ouviram essa palavra? Imperativos. Bom, talvez vocês não ouviram assim, mas vocês ouviram de uma outra forma e sabem muito bem o que são imperativos. Os pais de vocês, eles dão ordens, não dão? Principalmente os papais, e as mamães também, nos dão ordens. Não tem a ver com promessa, e não tem a ver com recompensa. Promessa e recompensa é alguma coisa assim, se vocês forem estudiosos e passarem de ano, papai vai dar uma bicicleta, ou um videogame, isso é promessa. E isso envolve uma disposição dos dois lados. Se você faz uma coisa, você recebe uma recompensa. Mas imperativos não são assim. As ordens do papai e da mamãe não são assim. Ordem é diferente. Ordem e imperativo eu faço porque é dever. Não é para receber alguma recompensa. E eu não preciso ser recompensado por obedecer uma ordem, porque é meu dever. Existem imperativos em casa. Quer ver? Vou dar alguns exemplos. Seu pai deve ter dito para você, e se não disse, é bom que diga, desde pequenininho, não minta. E não tem recompensa. Se você não mentir nem um dia durante esse ano, o papai vai te dar um presente no final do ano. Duvido que algum pai faça isso. Porque isso daí não está sujeito à opção,
a dedicação e ao esforço de fazer ou não fazer. Simplesmente isso é uma ordem, não pode mentir. Papai e mamãe sempre ensinaram: nunca, nunca, jamais esconda nada dos seus pais. Isso também não é para ser recompensado. É um imperativo, é uma ordem. É assim que a nossa casa funciona, é assim que a sua casa funciona. Existem leis, existem regras na sua casa. São imperativos. Bom, vocês já entenderam então o que são imperativos. São estas ordens, estas regras da nossa vida, que vão nos acompanhar não apenas durante a infância, mas durante toda a vida adulta. E vocês que são muito inteligentes, agora eu quero que vocês observem uma coisa. As ordens, os imperativos, eles não estão só dentro da sua casa. Existem imperativos e ordens lá na escola. Por exemplo, não pode brigar. Você não vai receber uma recompensa no final do ano porque você não brigou. Você simplesmente não vai brigar porque não pode. É regra, é imperativo, é lei. Muito bem. A Bíblia tem imperativos para a nossa vida. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E como igreja do Senhor Jesus, Jesus nos deu ordens. E nessa noite, o pastor vai compartilhar com os pais de vocês algumas dessas ordens. Vocês vão ouvir, porque vocês estarão por aí. Mas eu quero resumir para vocês duas delas. Primeira ordem: o Senhor nos ordenou, e o apóstolo Paulo repete esta ordem para a igreja, que nós sejamos firmes. Sabe o que significa ser firme? Por exemplo, se você for aí na parede da sua casa agora, você verá que ela é muito firme. Não adianta você bater contra ela. Ela vai permanecer no mesmo lugar. Não adianta você não gostar dela estar onde ela está. Você podia imaginar, olha, aqui ao invés de uma parede poderia ter um corredor. Não adianta. A sua opinião e a sua vontade não vai mudar o que a parede é. Ela é firme, dura, como uma coluna, ela não se mexe. Cai a chuva, vem o vento, vem a tempestade, faz calor, a coluna permanece ali, a parede está ali, ela não se move. A palavra de Deus diz que nós que cremos em Jesus, temos que ser assim, firmes. E da onde vem esta firmeza? Bom, você tem duas fontes para permanecer firme e cumprir esta ordem de Deus. A primeira fonte é a palavra de Deus, por isso que a gente precisa aprender as Escrituras, ler a Bíblia, vir à escola dominical. E a segunda fonte é o poder de Jesus, que nós acessamos através da oração, pedindo a Ele, nos ajude a sermos firmes. Por que é tão importante ser firme? Por que Deus insiste tanto com isso? Porque a gente vive num mundo em que as pessoas estão testando a vida. E o que significa isso? Significa que elas estão tentando fazer coisas absurdas e loucas para ver se elas encontram mais satisfação, mais alegria, mais felicidade. Enquanto que o manual de vida, a regra da nossa vida, que foi dada por Deus, é menosprezado pelas pessoas. E quando elas ficam tentando fazer uma série de coisas loucas, elas só encontram tristeza e sofrimento. E no final isso tudo termina em morte. O Senhor nos chamou a permanecer firmes. É imperativo para a nossa vida. O segundo imperativo que o pastor quer compartilhar com vocês é o imperativo da alegria. Jesus nos ensinou isso. E o apóstolo Paulo nos dá essa ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe o que significa isso? Que a marca dos verdadeiros filhos de Deus é que eles têm alegria. E a alegria não é causada porque ele tem um monte de coisas boas ao seu redor. Tem muitos presentes, uma casa legal, muita comida, muitas viagens, muita coisa bacana. Não, essa alegria é provocada pela presença de Jesus no nosso coração. Quem tem Jesus tem alegria, mesmo que tudo ao redor venha a faltar. Mesmo que tudo ao redor não esteja bom. Mas a presença de Cristo no coração nos dá alegria. A alegria de saber que nós temos paz com o Criador de todas as coisas. A alegria de saber que existem promessas que vão se cumprir. A alegria de saber que um dia nós viveremos no céu. Essa alegria, ela produz na nossa vida força, coragem para nós caminharmos. E ela vai causar uma boa impressão nos seus colegas.
firmeza e alegria. Combinado? É isso que o Senhor nos dá como ordens, ou pelo menos 2 dessas ordens que Deus nos dá, para nós que somos crentes. Vocês são pequenos ainda, mas vocês são filhos de crentes, e vocês têm aprendido a amar Jesus, e vocês então são crentes. E crentes têm um modelo, têm um imperativo de vida. Eles vivem vida firme, e eles vivem vida alegre, porque eles têm a Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês, crianças, que vocês cresçam firmes e alegres, porque é isso que o Senhor espera de nós. Feche os seus olhos, vamos orar e vamos pedir que o Senhor também fale ao coração dos nossos pais. Bondoso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a viver vida firme e a viver vida alegre. Abençoe cada um destes pequeninos, para que eles desde cedo entendam a importância disso, para que eles leiam a Bíblia, e para que eles sejam firmados nela. Que eles, ó Deus, orem, e para que eles sintam o poder de Jesus em suas vidas. Que sentindo a presença de Jesus na vida de cada um deles, eles sintam alegria, e eles vivam com firmeza e com alegria. É o que eu te peço, para esses pequeninos do Senhor, que estão assistindo e participando desta mensagem nesse momento. Agora pedimos também pelos adultos, que nós todos compreendamos esta mensagem da palavra do Senhor ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, caros irmãos, nós estamos no último capítulo da carta aos Filipenses. Nós começamos a estudar esta carta nos 2 últimos meses de 2021, nos 3 últimos, perdão, e agora, se Deus nos permitir, logo no começo do ano, nós vamos concluir este capítulo 4. E hoje eu quero ler e estudar com vocês este capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. No ano novo, no dia 2, melhor dizendo, nós estudamos o final do capítulo 3, até o versículo 1 do capítulo 4, e hoje eu quero retomar um pouquinho este verso 1 do capítulo 4, para nós caminharmos nisso que eu acabei de explicar para as crianças. Os imperativos apostólicos à igreja cristã, os imperativos de Cristo para a sua igreja, que estão aqui de forma muito clara e de forma muito objetiva, ensinado a cada um de nós em forma de ordens, pelo apóstolo Paulo, que está escrevendo a uma igreja que ele ama muito, e na introdução, especialmente deste assunto, Paulo faz questão de mostrar qual era o espaço, o lugar que a igreja de Filipos ocupava em seu coração. E é desse ponto então que eu quero começar com os irmãos. Nós repetimos várias vezes aqui que esta carta é a carta mais afetuosa do Novo Testamento, das cartas de Paulo. Ela é íntima, ela é pessoal, ela é uma carta que envolve não apenas a inspiração divina, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, mas ela envolve a emoção de um pastor, apóstolo, que ama esta igreja, que suou lágrimas e dor, e muita tribulação para ver esta igreja nascer, foi machucado, foi perseguido, foi maltratado para plantar esta igreja. Ele ama com um amor incondicional esta igreja, e da sua prisão, onde ele recebe ajuda desta igreja, que pede dele também notícias, e que pede dele um retorno de informações, esta igreja recebe de Paulo uma carinhosa carta, e nesta carinhosa carta, Paulo traz não apenas conforto para a igreja, mas ele traz exortações, ele traz imperativos para aquela igreja. E sobre isso, especialmente o capítulo 4, que são as palavras finais de Paulo nessa carta, eles apresentam esses imperativos aqui do versículo 1 até o versículo de número 7. Eu dividi o texto em 2 partes, para que nós pudéssemos aproveitar melhor o nosso tempo, e também o texto, sem correr demais e sem perder aquilo que é tão importante e tão caro para nós nesta passagem. Inicialmente eu gostaria de considerar com vocês, a título de introdução, o que Paulo diz no versículo 1 sobre qual o espaço que essa igreja ocupava em seu coração. É espaço de afeto. Paulo não está sendo aqui alguém ranzinza, dando simplesmente ordens, dizendo, tem que ser assim, tem que ser assado. Não,
Paulo está demonstrando o seu afeto, o seu amor, o seu carinho por aquela igreja, a fim de fazer com que aqueles irmãos entendessem quão profundo era o cuidado dele pastoral com a igreja, e portanto, aqueles imperativos que ele estava prestes a transmitir, eles não eram frutos da rabugice, eles não eram frutos de um zelo excessivo, eles não eram frutos de algum tipo de legalismo que porventura pudesse haver no coração de Paulo. Não, estes imperativos são frutos de um coração pastoral que ama e que se preocupa com a igreja. E eu quero aqui de alguma maneira imitar Paulo ao trazer esses imperativos para a nossa igreja. É a transmissão de uma preocupação do coração pastoral para com a igreja. Eu empresto os sentimentos de Paulo que se unem aos meus, e eu tenho certeza que são os de Cristo, para falar com vocês, meus queridos irmãos. Esse momento é um momento íntimo e pessoal da igreja de Cristo, e especialmente da nossa igreja aqui em Assis. Nós estamos basicamente iniciando o nosso ano agora. E estamos iniciando de uma forma tão difícil e tão peculiar, afastados uns dos outros. Mas eu gostaria que esta mensagem, ela transpusesse, pelo poder do Espírito de Deus, essa distância. E que ela fosse recebida no coração de cada um de vocês, como uma mensagem afetuosa, fraternal, de um pastor que os ama e que se preocupa com esta igreja. Como Paulo se preocupava com a igreja de Filipos. Paulo diz: a igreja de Filipos, eu tenho saudade de vocês, e vocês são a minha alegria e a minha coroa. Eu quero começar dizendo isso. Durante esse período de férias eu senti muita saudade de vocês. A gente sabe que a gente está amando quando a gente sente saudade. Eu senti saudade de vocês, e é um privilégio, como eu disse, ao encerrar o ano de 2021, eu quero dizer, iniciando o ano de 2022, é um privilégio e uma grande alegria ser pastor de vocês. Vocês são aqui, da parte de Deus, alegria para o meu coração. E Paulo disse para eles: vocês são minha alegria e minha coroa. Ele diz isso no capítulo 1. E veja o que Paulo está dizendo com essas palavras, especialmente com este atributo que ele dá à igreja: são a minha coroa. No Novo Testamento existem duas palavras que podem ser traduzidas aí por coroa. A primeira palavra é a palavra diadema. E diadema, ela é a palavra usada para descrever aquele objeto que os reis colocam sobre sua cabeça, a coroa real. Não é essa palavra que Paulo está usando exclusivamente. Paulo está usando nesse texto aqui a palavra Stéfanos, que é a segunda palavra para coroa. E então, o que essa palavra Stéfanos significa? Que é a segunda palavra traduzida por coroa. A palavra Stéfanos era usado como a coroa que era concedida, aquela coroa de folhas de louro, aquela coroa de ramos, que era concedida ao atleta que vencia um grande desafio, que vencia uma maratona. Quando ele era premiado, ele recebia essa coroa, que é a coroa do atleta, e isso era colocado sobre sua cabeça. É esta palavra que Paulo está usando. Mas essa palavra também tem uma segunda aplicação. A palavra Stéfanos, que é traduzido por coroa, ela também diz respeito à coroa dos hóspedes, que na casa do anfitrião, eles se preparam para um banquete especial, e quando eles chegam para este banquete, o anfitrião coroa suas cabeças com estes ramos, com estas folhas de louro, para dizer que eles são seus convivas, que ele sente alegria em recebê-los, e que eles são o motivo daquele banquete. Nós conhecemos isso, não na nossa própria cultura aqui no Brasil, mas nós conhecemos isso através dos filmes, quando a gente vê algum tipo de banquete ou de luau havaiano. Lembra que sempre nessas cenas, as pessoas, quando chegam para aquele luau, elas recebem um colar de flores, que elas colocam, e aquilo significa que elas são os convivas, elas são os participantes daquele banquete. É a mesma ideia que está aqui, Stéfanos.
menos. Então Paulo está dizendo para aquela igreja que eles são a alegria do seu coração, e que ele, depois de ter se esforçado e ter lutado tanto por aquela igreja, ele olha para aqueles irmãos como aquela coroa do atleta. Eles são resultado do esforço e da dedicação e do empenho evangelístico dele. Ele olha para aqueles irmãos como a coroa dos convivas do grande banquete do Senhor. Aquela igreja era assim, era o diadema de alegria da vida de Paulo. Ou seja, com estas palavras, Paulo estava dizendo para aquela igreja o quanto ele os amava, e o quanto ele se importava com eles, e o quanto que o sucesso deles enquanto igreja de Cristo, a perseverança, a vivência deles, dos corretos preceitos das Escrituras, do verdadeiro sentido do Evangelho, a proclamação correta e fiel do Evangelho, o sucesso nos relacionamentos interpessoais, tudo isso trazia contentamento, alegria para o coração de Paulo, satisfação de saber que não foi em vão todo o esforço e todo o trabalho que ele dedicou àquela comunidade. Com isso em mente, então, Paulo passa a dirigir-se a eles, falando a respeito daquilo que era imperativo para a vida deles, para que ele continuasse se alegrando com aqueles irmãos, para que eles continuassem sendo a sua coroa, para que eles continuassem sendo alegria para o coração de Deus. Aquela igreja precisava fazer o quê? Bom, ela precisava seguir esses imperativos de Deus. É o mesmo que nós precisamos fazer hoje. O ano de 2022 está começando, e Deus tem imperativos para a nossa vida, Deus tem imperativos para a nossa igreja, para que nós continuemos sendo a coroa, para que nós continuemos sendo a alegria do coração do nosso Senhor, e também para o coração de todos aqueles que amam esta igreja, como o pastor, a liderança, e todos aqueles que cresceram aqui, conhecem a história dessa igreja, e tem essa igreja como essa coroa que alegra o nosso coração, e que é resultado do esforço, da dedicação, primeiramente do nosso Senhor Jesus, que se entregou pelas nossas vidas, e também daqueles que lutaram, e muitos que nem estão aqui, mas que lutaram para ver esta igreja existindo aqui na cidade de Assis. Os que lutaram no passado e os que lutam no presente, para honrá-los e para que nós sejamos, como igreja, aquilo que Cristo quer que nós sejamos, aquilo que os irmãos que têm se empenhado e servido nessa igreja esperam que nós sejamos, é necessário que nós obedeçamos estes imperativos para a igreja do Senhor Jesus aqui em Assis. São os imperativos apostólicos para a igreja cristã. Quais são eles? Em primeiro lugar, versículo 1 diz claramente o que o apóstolo Paulo esperava desta igreja. Ele diz, depois de dizer que aqueles irmãos são sua alegria e sua coroa, ele diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. Primeiro imperativo da igreja é que a igreja permaneça firme em Deus. É imperativo que nós como igreja permaneçamos firmes no Senhor. Por que Paulo estava dizendo isso para aquela igreja? Porque aquela igreja enfrentava problemas do lado de dentro e do lado de fora. Quais eram os problemas do lado de dentro? Havia quebra de comunhão, e nós vamos falar disso daqui a pouco, e nós vimos isso, e Paulo vem tratando desse assunto desde o capítulo 2, passando pelo capítulo 3, e aqui no capítulo 4 ele dá nome, quando ele fala a respeito de Evode e de Sintique, essas duas mulheres que foram cooperadoras na implantação daquela igreja, juntamente com Paulo e com Clemente. Agora elas estavam dividindo a igreja, porque elas estavam correndo atrás do que era propriamente seu e não do que era do outro, e quando elas fizeram isso, elas passaram a causar um conflito que perpassava não apenas a vida delas, que estavam em conflito uma com a outra, mas isso acabou dividindo a igreja e gerando dentro da igreja divisão, times. Então a igreja tinha um problema do lado de dentro. Do lado de fora, Paulo deixa muito claro no capítulo 3, que existiam falsos mestres tentando ensinar e implantar heresias dentro da igreja. Aquela igreja estava sob forte tensão interna e externa. E aí nós podemos observar isso daqui e concluir que a igreja do Senhor Jesus, ela sempre esteve nessa condição. Em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, a igreja sempre teve inimigos internos e sempre teve inimigos externos. E quando nós
tentamos traçar qualquer tipo de plano e perspectiva para o futuro, nós não podemos de maneira alguma ser ingênuos ao ponto de pensar que nós não enfrentaremos isso. Nós sempre teremos as dificuldades internas, as dificuldades externas, trazendo para nós estas ciladas, sendo constantemente como um bombardeio sobre a igreja, na tentativa de alguma maneira abalar a igreja do Senhor Jesus. E Paulo diz para nós, e repete um imperativo, que é um imperativo desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, é um imperativo para o povo de Deus: permanecei firmes no Senhor. O que Moisés estava ensinando, e nós vimos isso hoje cedo, o que Moisés ensinou em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números e em Deuteronômio para o povo do Senhor, o povo hebreu. Moisés ensinou Deus para eles e ensinou-os a permanecer firmes em Deus. Foi Deus que os libertou, era Deus que os sustentava, era Deus que os conduzia, era Deus que lhes daria vitória, era Deus que lhes preservaria, era Deus que lhes daria o descanso. O que os profetas fizeram em todo o Antigo Testamento, senão denunciar o pecado que abalava as estruturas do povo de Deus e chamar o povo de Deus ao arrependimento, para que eles voltassem para Deus, porque a única forma de vencer as adversidades externas e internas do povo de Deus era estar em comunhão com o Senhor, firmes no Senhor. O que o Senhor Jesus fez quando Ele veio proclamar o Evangelho? Ele encontrou uma igreja falsificada, Ele encontrou um povo desvirtuado, Ele encontrou uma falsa religiosidade, Ele encontrou uma religião completamente esvaziada da pessoa de Deus, esvaziada da promessa do Messias, ao ponto de que eles nem sequer receberam e nem notaram que o Filho de Deus estava ali. E o Senhor Jesus veio e chamou os pecadores e chamou as pessoas ao arrependimento, e Ele tocou o coração de alguns, converteu-os a Ele mesmo, ao seu ministério, ao Evangelho do Senhor Jesus, abriu seus olhos e eles perceberam que eles tinham se desviado da verdade. Os apóstolos, quando eles pregaram para esta igreja plantada pelo Senhor Jesus, eles constantemente chamavam a igreja para a centralidade de Cristo, dizendo a respeito da verdade que foi ensinada pelo Senhor Jesus, a respeito do Evangelho, a respeito da salvação em Cristo Jesus, chamando o povo para que eles se firmassem em Deus. Porque a única chance que nós temos de vencer os inimigos internos e os inimigos externos da igreja é se nós estivermos firmes no Senhor. E como é que nós permanecemos firmes no Senhor? Talvez você está em sua casa aí, e ao iniciar este culto, você orou e falou com o Senhor assim: Senhor, eu estou vacilando, eu não estou conseguindo ficar firme. Talvez você conversou com alguém durante essa semana que perguntou: e aí, como é que está? Está firme lá na igreja? Falou: eu estou mais ou menos assim, esse negócio de pandemia, nós ficamos meio distante, sabe, deu uma esfriada nos relacionamentos, eu não sei se eu estou, se eu não estou. A grande tentação nossa é exatamente o desânimo. É exatamente o abandono dos projetos, é exatamente o abandono do grupo, da conexão, é o abandono do calor, é o abandono da interação. E numa circunstância como a nossa, não é vergonha nenhuma reconhecer que nós perdemos a firmeza. Por isso, nessa noite, pastoralmente, é tão importante, e é tão sério e é tão profundo falar sobre isso, porque é imperativo de Deus para mim, para você que é membro desta igreja: permanecei firme no Senhor. Nós temos um ano que nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós temos um imperativo de Deus que é absolutamente suficiente para nos preparar e capacitar para aquilo que vier pela frente. E o imperativo é: permanecer firme no Senhor. Como é que eu permaneço firme no Senhor? Eu ensinei para as crianças agora há pouco. Você precisa da palavra de Deus numa das mãos, e você precisa de outra mão levantada aos céus, em clamor e oração ao Senhor. É palavra e oração. Eu preciso conhecer mais o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, e eu preciso depender mais deste Deus. É assim que nós permanecemos firmes.
é um coração alimentado e estruturado no conhecimento de Deus, e é um coração flexionado, quebrantado nas potentes mãos do nosso Redentor. É com oração, com conhecimento e com intimidade com Deus que nós permanecemos firmes. Não é de nós. Nós lemos em Efésios capítulo 6, o que Paulo fala a respeito da firmeza, e ele diz que a nossa firmeza, ela precisa ser absolutamente na dependência de Deus. Quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele diz que nós devemos, para permanecer firme, nos revestir de toda essa armadura, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E essa armadura de Deus, ela consiste no quê? Estais, pois, verso 14, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica de todos os santos. É a palavra de Deus e tudo o que ela me ensina a respeito de fé, de salvação, a respeito de santificação, e é a vida de oração, orando no Espírito o tempo inteiro, para permanecer firmes. O imperativo de Deus, primeiro para nós nessa noite, é permanecer firmes. Em segundo lugar, é imperativo que a igreja haja com harmonia nos relacionamentos. Isso é fundamental. Os versos 2 e 3, Paulo fala a respeito de Evódia e de Síntique, e ele pede auxílio a um irmão que é anônimo aqui, que ele vá até lá e auxilie essas duas irmãs. Por quê? Primeiro porque elas são preciosas. Elas estavam envolvidas no trabalho de fundação daquela igreja, elas se dedicaram, elas ofereceram a sua vida na implantação daquela igreja, elas eram liderança. Elas, juntamente com Clemente e Paulo, eles trabalharam, e eles suaram, e eles choraram por aquela igreja, e agora eles estavam separadas, estavam divididas, e é interessante que os nomes delas têm significados tão belos, mas elas estavam fazendo uma coisa tão feia. A palavra Evódia, ou o nome Evódia, significa doce fragrância. E a palavra Síntique significava boa sorte. Mas quando elas estavam brigando uma com a outra, quando elas estavam divididas, a boa fragrância começou a cheirar mal. E a boa sorte passou a ser um grande azar. Porque é isso que acontece quando nós estamos divididos, nós perdemos nossas principais características e o pecado passa de alguma maneira a desvirtuar a identidade que o Senhor nos deu. E é isso que aconteceu naquela divisão. Veja, o Senhor Jesus nos chamou através do amor. Nós somos salvos através do sacrifício de Cristo, que abriu mão do seu direito e ofereceu sua justiça a nós, e tomou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas e as nossas injustiças. Ou seja, ele fez uma troca, ele trocou aquilo que era legitimamente seu, por aquilo que era legitimamente nosso. Ele nos deu o que era bom para enfrentar aquilo que era nosso, que era mal. Ele viveu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ou seja, ele forneceu a base para todo o relacionamento. Quando ele nos amou de tal maneira, que ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, ele nos ensinou que a base para o relacionamento é o amor, é o sacrifício, é a misericórdia. Nós precisamos entender que Deus nos fez igreja para que nós pudéssemos aproximar as pessoas e não afastá-las de nós e de Cristo. O Senhor nos fez igreja e nos chamou de um corpo composto de muitos membros que estão interligados, jungidos, conectados. Então é imperativo para a igreja de Cristo que ela tenha harmonia nos relacionamentos. Até porque a desunião
e a falta de unidade na igreja acaba denunciando a qualidade espiritual dessa igreja. Bom, é simples. Nós não temos como ter conexão vertical, comunhão e harmonia vertical, comunhão uns com os outros, se nós não estivermos desfrutando de verdadeira comunhão. Nós não temos, perdão, ao contrário, eu não tenho como ter conexão horizontal se eu não estiver desfrutando de uma conexão verdadeira vertical. Se eu não tenho conexão com Deus, se não há conexão vertical, é impossível que haja conexão horizontal. E quando então nós não temos união, quando nós não praticamos a comunhão, quando não há unidade entre nós, essa ausência de comunhão e de unidade denuncia a ausência de comunhão vertical. Ou seja, como é que eu sei que uma igreja é fiel a Cristo Jesus e está cheia do poder de Deus? Quando existe comunhão horizontal. Porque essa comunhão horizontal ela só é possível por causa da comunhão vertical. O próprio texto nos apresenta pelo menos 3 motivos pelos quais eu devo zelar desta harmonia e desta comunhão horizontal. Primeiro, porque a desarmonia ela é contrária aos sentimentos apostólicos que são apresentados no verso 1. Como que nós somos a alegria de Paulo e a coroa de Paulo, a coroa desta igreja? Se nós estamos desunidos. Ou seja, eu duvido que Paulo faria ou declararia que uma igreja que vive brigando é a sua alegria. Nenhum de nós em sã consciência diria isso. Segundo, a desarmonia é contrária à fraternidade cristã. Veja, a fraternidade cristã, ela é bem declarada aqui no texto, quando Paulo no verso 2 e 3 diz que aquelas irmãs foram cooperadoras com ele, trabalharam junto com ele, e os nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, essas 3 coisas, elas denotam fraternidade. Estamos unidos a Cristo Jesus e os nossos nomes estão no livro da vida. Somos irmãos e irmãs. Estamos unidos no trabalho, no serviço do reino de Deus. Somos cooperadores uns com os outros, porque somos membros de um mesmo corpo. Tudo isso tem a ver com comunhão, com harmonia e não com desunião. Por que que é imperativo que a igreja haja em harmonia nos relacionamentos? Porque a desarmonia é contrária à natureza da igreja de Cristo. Se nós temos o mesmo batismo, a mesma fé e o mesmo Salvador, não pode haver divisão entre nós. Então, cordialmente e amorosamente eu digo, irmãos, é imperativo que nós vivamos com firmeza no Senhor e que nós vivamos em harmonia nos relacionamentos. Em terceiro lugar, é imperativo que a igreja tenha a alegria como sua marca distintiva, sua marca principal. Olha, eu vou naquela igreja essa semana, por que você vai lá? Porque tem um povo alegre lá. A gente não aguenta mais ouvir falar de más notícias e de ver tristeza e mais tristeza estampada em cada um dos palcos, dos cenários deste mundo em caos. É tristeza em todos os lugares, mas eu quero ir naquela igreja porque eu vejo o povo cantando, eu ouço o povo cantando dominicalmente lá e eles cantam com alegria, eles falam com alegria, eles fazem um barulho de alegria. Existe um clima diferente no meio deles porque eles estão alegres. Por incrível que pareça, até quando eles fazem velório, eles estão alegres. E isso é inexplicável. Eu quero ir naquele lugar porque eu quero conhecer essa alegria. Era isso que o mundo deveria estar dizendo a respeito da igreja do Senhor. Ah, pastor, mas isso é tapar o sol com a peneira, porque todo mundo tem tristeza. Bom, vamos lá. Vamos entender então por que Paulo insiste, desde o capítulo 1 até aqui, sobre a alegria. E definitivamente, pela última vez, vamos falar sobre isso. Paulo nos ensina pelo menos 3 sentidos, 3 informações importantes, 3 significados dessa alegria. Primeiro deles, a alegria é uma ordem de Deus e não é uma opção. Então guarde isso. Todas as vezes que Paulo fala sobre alegria nesta carta, ele fala na forma imperativa.
ele não fala de forma condicional, ele fala na forma imperativa. Alegrai-vos. É uma ordem, é um imperativo. Da mesma maneira que perdoar uns aos outros é um imperativo, é uma ordem de Deus. Eu não fico esperando sentir cócegas no coração para perdoar alguém. Eu tenho que perdoar porque Deus me manda fazer isso. É como eu expliquei para as crianças, eu nem preciso esperar algum tipo de recompensa por ficar alegre ou por perdoar, porque isso é uma ordem, é a regra da casa. A alegria é uma ordem, é um imperativo. E por que é um imperativo? Porque diz respeito à essência do que nós temos. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, que nos garante a vida eterna, é a alegria. A evangelização das nossas vidas, a salvação da nossa alma, é a alegria. O Evangelho trouxe alegria de novo para a nossa vida. O reino de Deus é descrito no Evangelho, e é descrito em toda a Bíblia, como um reino de alegria, porque é o reino de Deus. Os frutos do Espírito, eles na sua descrição, você vai encontrar com todas as letras, alegria. É fruto do Espírito, o Espírito Santo habita em você, então tem que ter alegria na sua vida. Você não pode ser um rabugento, emburrado, pessimista, que não consegue rir nunca, que não consegue alegrar ninguém, fazer ninguém sorrir, porque isso não é cristianismo. Eu cresci dentro de uma denominação que para que você fosse visto como um crente, você tinha que andar de cara feia. Tinha que usar paletó dia e noite, andar de sapato, que é muito desconfortável. Tinha que enfiar uma Bíblia debaixo do braço, você não precisava enfiar no coração, e nem precisava se debruçar sobre ela para ler, mas apenas enfiá-la debaixo do braço, para que todo mundo pudesse te ver com a Bíblia debaixo do braço, e fazer cara feia. Aí você é crente. Agora, se começasse a rir demais e fazer muito barulho, isso é descrente, é um desviado. Infelizmente essas distorções existem no nosso mundo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Crentes verdadeiros, crentes cheios do Espírito Santo, são pessoas entusiasmadas, são pessoas alegres, são pessoas que transmitem no lugar onde elas chegam um sentimento de alegria, um sentimento irresistível de bom humor. Tem que ter alegria. Por quê? Porque a alegria é uma ordem, não é uma opção. Mas pastor, e como é que eu faço para ter essa alegria, que é uma ordem? E aí nós vamos ao segundo sentido de alegria. Em segundo lugar, este alegrai-vos que Paulo está nos ordenando aqui, ele é ultra circunstancial, ou seja, ele não depende de circunstância. Paulo não está dizendo assim, olha, alegrai-vos quando estiver tudo bem, alegrai-vos quando vocês estiverem dentro da igreja, ou alegrai-vos quando vocês estiverem de férias. Ele diz simplesmente, alegrai-vos sempre. Ou seja, não é de acordo com as circunstâncias, mas é sempre. Mas pastor, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue ficar alegre o tempo inteiro? Bom, será que Paulo não tinha problema? Paulo tinha problema sim. Mas essa alegria da qual Paulo está dizendo aqui, ela não é alegria causada pela ausência de problema. Essa alegria da qual Paulo está dizendo aqui, ela não tem a ver com uma vida absolutamente ajustada, em que as coisas dão tudo certo para você. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que esta alegria, ela, por ser uma ordem, ela não pode estar suscetível ao tempo e às circunstâncias. O que nos leva ao terceiro significado desta alegria. Esta alegria, ela é cristocêntrica, ou seja, essa alegria é uma pessoa. Essa alegria ela é produzida pela presença de Cristo no nosso coração. Nossa alegria é a pessoa de Cristo. É porque Cristo está vivo. É porque Cristo habita no meu coração. É porque Cristo é a minha conexão, meu mediador com Deus. É porque Cristo deu a vida dele para salvar a minha. É porque Cristo deu a
a justiça dele para me justificar diante de Deus, é porque Cristo tomou o meu lugar, é porque Cristo está vivo, é porque Cristo voltará, é porque Cristo me receberá na sua glória, que eu estou feliz. É imperativo para a igreja, é imperativo para os crentes: alegrai-vos. É uma ordem, porque eu não devo estar suscetível às circunstâncias para me sentir alegre, eu devo estar alegre por causa de Cristo. Quem tem Jesus tem isso, e quem não tem, não adianta tentar explicar o que isso significa. Você só pode descobrir o que é esta alegria quando você receber a Cristo em seu coração. Esta alegria é a força mais extraordinária, é o maior poder que um homem pode experimentar sobre essa terra. Foi essa alegria que levou homens e mulheres para dentro das arenas romanas, e ao serem mortos, estraçalhados por animais, eles cantavam. Eles encorajavam aqueles que estavam na plateia. Nada podia calar a sua voz. Eles sentiam dor como qualquer um de nós, mas a dor que eles sentiam não era maior do que a alegria que eles tinham de saber que quando a vida deles ali acabasse, eles abririam os olhos na presença do Todo-Poderoso Deus e seriam consolados pelo próprio Cristo. Nada pode ser maior do que isso. Em quarto lugar e último imperativo para a igreja de Cristo nesta noite, que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, firmeza é imperativo. Segundo, harmonia nos relacionamentos é imperativo. Terceiro, alegria sempre é imperativo. E quarto, moderação em todas as coisas é imperativo. É imperativo do Senhor para a sua igreja que nós vivamos vida moderada. E o que isso significa? Esse é um dos termos mais difíceis de serem definidos aqui nesta carta, nesta pequena carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, quando ele fala com essa igreja sobre a necessidade de cuidado nas atitudes, e ele vem tratando disso desde o capítulo 2, nos relacionamentos, por exemplo, nos relacionamentos externos. Aqui ele conclui este ensino dele dizendo: irmãos, sejam moderados, que vocês tenham um controle sobre o temperamento de vocês, que leve-os a sobrepor a justiça com a misericórdia, e nunca ficar aquém da justiça, praticando a injustiça. Bom, por que eu estou fazendo esse esforço para tentar mostrar isso para vocês com uma frase longa? Bom, primeiro porque a palavra que Paulo usa aqui, que é traduzida como moderação, que é epikeia no grego, essa palavra não tem tradução na língua inglesa e não tem tradução na língua portuguesa, e não existe no nosso dicionário uma palavra que faça jus ao sentido dessa palavra na língua grega. Tão rica ela é. E quando os nossos tradutores fizeram a opção pela palavra moderação, de certa forma eles limitaram o sentido do texto. Algo que está muito conectado com o domínio próprio, com o controle temperamental. Mas a palavra moderação que Paulo está usando aqui, ela extravasa esse sentido, e ela é muito maior do que isso. Alguns comentaristas falando sobre essa palavra, eles trazem algumas definições mais amplas. Ralph Martin, por exemplo, um comentarista do Novo Testamento, ele diz o seguinte sobre esta palavra: a moderação é uma disposição amável e honesta para com as outras pessoas, a despeito de suas faltas. É uma disposição que nos inspira na confiança uns nos outros e no sofrimento de Cristo, para nos animar a também sofrer uns pelos outros. Ou seja, o que ele está dizendo é que a moderação a qual Paulo faz menção nesse texto é uma disposição na alma do crente de servir em amor
as outras pessoas e colocar o seu direito de lado, mas de tal maneira que os seus atos excedam a justiça, ou seja, indo além daquilo que é justo, fazendo mais do que o que é justo, e sendo extremamente misericordioso quando eu não recebo do outro aquilo que é justo, sofrendo em mim mesmo aquilo que eu não deveria sofrer, porque eu não deveria passar por essa injustiça. É mais ou menos o que o salmista nos ensina lá no Salmo 15, quando ele diz que o homem que não é abalado pela presença de Deus e que pode morar no lugar santo, é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, é aquele que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, é aquele que prefere levar o prejuízo do que atacar, do que ferir alguém. É alguém que paga a conta, é alguém que prefere perder nesse mundo aqui, mas jamais fazer algo que prejudique alguém ou a si mesmo na eternidade. Deixa eu dar um outro exemplo citando William Hendricks, que é um outro comentarista do Novo Testamento, que diz assim: a moderação que aqui é dita é a verdadeira bem-aventurança, que não pode ser alcançada pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. O cristão, seguindo o que Paulo nos dá como imperativo, é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça a cometer a injustiça. Ou seja, quando Paulo está falando aqui que é imperativo que nós vivamos com moderação, ele não está falando tão somente de ter um domínio próprio, que é um fruto do Espírito, mas ele está falando de oferecer ao outro algo que vai muito além do que o outro merece em termos de justiça. Ou seja, Paulo disse: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Ou seja, ele está dizendo: eu não apenas vou agir de forma justa com o outro, mas eu vou além disso, eu vou oferecer amor, justiça e amor, porque tudo que eu oferecer de amor para uma outra pessoa, ainda assim é menor do que o que eu deveria oferecer. Em contrapartida, ele vai dizer: quando o outro não age com justiça, eu não vou cobrar o meu direito, muito pelo contrário, no mesmo sentido, eu vou oferecer amor, ao invés de cobrar a justiça. Então veja que quando Paulo fala dessa moderação, ele está indo muito além de domínio próprio, e ele está dizendo que isso é imperativo para a igreja tem que ser assim. A igreja tem que ser aquela que vive vida justa e ama misericordiosamente as outras pessoas. A igreja, e quando eu falo de igreja, eu estou falando de cada um de nós, os indivíduos que são a igreja de Cristo. A igreja deve ser aquela que prefere ficar no prejuízo, mas de maneira alguma deixar de oferecer amor, mesmo para aqueles que nos ofendem, que ficam devendo, que nos ofendem, que nos machucam, que nos ferem, como feriram a Cristo. E quando feriram, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É dessa moderação que Paulo está dizendo. Controle o seu ímpeto de fazer justiça. Paulo diz que nós devemos ser moderados porque o Senhor está perto de nós. Qual a motivação para viver assim? Paulo dá uma frase que tem pelo menos dois sentidos para nós. Ele diz que o motivo da minha moderação deve ser porque o Senhor está perto. E então eu posso interpretar isso das duas formas, e as duas formas estão corretas. A primeira delas é o sentido de que Deus está no lugar onde eu estou. Ele está junto comigo. Ou seja, Ele está me monitorando, Ele está com os olhos sobre mim, Ele está do meu lado. E isso tem dois significados. Primeiro, que Ele está me sondando com os seus olhos investigativos. Segundo, que Ele está me auxiliando com o seu braço forte. Ele vai me dar condição e força para ser moderado. É o que Ele espera de mim, porque isso é um imperativo, mas é também o que Ele me capacita a ser, porque Ele está aqui do meu lado. Ele me sonda e Ele me fortalece. Ele me sonda e Ele me dá sustento. Ele está juntamente comigo. Pastor, eu não aguento, é difícil, como que eu vou conseguir ser moderado com o fulano que me fez isso, me fez aquilo outro?
E Paulo diz, você vai porque é um imperativo, e você vai porque Deus está perto de você. Ele te sonda e Ele te sustenta. O segundo sentido de estar perto de você é o sentido de que o Senhor está voltando. É nesse sentido que Paulo está dizendo quanto ao tempo também. Ou seja, não tem problema que você tenha causas perdidas. Deus está perto. O Senhor está voltando. O Senhor logo em breve virá. E é Ele que defenderá o nosso direito em juízo. É Ele que nos libertará. É Ele que nos socorrerá. É Ele que vem em nosso socorro. Ele é a causa da minha confiança. Porque Ele jamais me desampara. E aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele está perto. O dia está chegando. Então mantenham a moderação. Eu quero parar por aqui nesta noite, porque é fundamental que a gente alimente o coração com estes imperativos e que a gente entenda cada um deles e que a gente busque aprofundamento em cada um deles. E se eu passar do ponto e continuar a partir do verso 5 e 6 e 7, a gente pode sobrecarregar a nossa mente, que é tão finita e tão limitada. Então eu quero deixar com os irmãos esses 4 imperativos nesta noite. Nós estamos começando o ano, mas eu quero desafiar você a colocar esses 4 imperativos na cabeceira da sua cama, na porta da sua geladeira, no para-brisa do seu carro. Eu quero desafiar você a colocar esses 4 imperativos na sua vida. Esse desafio é para todos nós. Firmeza no Senhor, harmonia nos relacionamentos, alegria sempre e moderação em tudo. É isso que o Senhor quer da sua igreja. Nós não estamos falando daqui de fazer algo para ser recompensado. Nós estamos falando daquilo que é nosso dever, irmãos. A gente está numa sociedade que se habituou a se enxergar como vítima. Nós estamos numa sociedade em que os pais olham para os filhos e acham que deve alguma coisa para os filhos, porque veem os filhos como vítimas. Pais olham para o espelho e sentem autocomiseração, porque se veem como uma vítima da sociedade. E no final das contas, parece que todo mundo virou vítima nessa sociedade. E vítimas não estão preocupadas com imperativos, elas estão preocupadas com direitos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor não nos salvou e não nos chamou para nos fazer vítimas. O Senhor nos lavou no sangue do Cordeiro e nos libertou e nos tornou verdadeiramente filhos do Senhor. Nos chamou para a liberdade dos filhos de Deus. Ele nos deu uma herança, Ele nos fez o seu povo, Ele nos fez nação santa, povo de propriedade exclusiva dEle. Você não é uma vítima. E Deus nos deu privilégios e Deus nos deu deveres imperativos. E esse mundo será impactado por uma igreja que conhece o seu dever, não por uma igreja que se vê como uma vítima. Então, meus caros irmãos, eu quero convidá-los a encararmos um ano com firmeza, com devoção, com alegria, com harmonia nos relacionamentos, com moderação em tudo. Nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus tem que mostrar a diferença. Nós não podemos viver de outra maneira, senão esta que foi ordenada pelo Senhor. É a ordem da casa, é a regra da casa. É assim que nós vivemos, como povo do Senhor, um povo firme, um povo harmonioso, um povo alegre, um povo moderado. Que Deus te ajude para que a sua casa, a sua vida seja assim, para que as nossas casas, a nossa igreja seja assim, para que a nossa vida seja assim. Feche os seus olhos, vamos orar e pedir isso ao Senhor. Bondoso Deus, nos ajude, ó Pai, no grande desafio que temos. Frente, ó Deus, a estes imperativos sérios, profundos e contundentes da Tua palavra para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecê-los. Nós só vamos conseguir, ó Deus, se estivermos fortalecidos com o Teu Santo Espírito. Se estivermos com o coração nutrido com a presença de Jesus. Se estivermos, ó Deus, em total dependência do poder de Cristo.
E nós sabemos que nós temos tudo isso por causa da tua misericórdia e da tua graça. Portanto, ó Deus, que o teu Espírito que habita em nós nos fortaleça como povo do Senhor, nesta igreja, nesta cidade, para vivermos assim, como acabamos de aprender. E que o Senhor, ó Deus, através das nossas vidas, impacte a vida daqueles que ainda não te conhecem neste lugar. Essa é a oração que fazemos, suplicando a tua bênção sobre cada vida e sobre cada família do teu povo aqui neste lugar. E que aqueles, ó Deus, que porventura tenham ouvido esta mensagem e ainda não renderam sua vida a Cristo Jesus e querem conhecer esta firmeza, querem conhecer estes relacionamentos harmoniosos, querem conhecer esta alegria, querem conhecer esta moderação, ó Deus, que, ó Pai, pela tua misericórdia e graça, o teu Espírito molde esses corações, regenere esses corações, transforme esses corações, e que eles rendam a sua vida sinceramente a Cristo Jesus, e que eles conheçam a verdadeira alegria. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém.